começar com essa da UEMA 2023. Um dos objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030 é sobre segurança no trânsito, que prevê reduzir pela metade o número global de mortes e de lesões causadas por acidentes de trânsito, considerando o número de vítimas até 2020. Esses acidentes são causados pelo uso do celular, pelo excesso de velocidade, pela ingestão de álcool e por outras imprudências caracterizadas como principais causas de acidentes de trânsito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 1,25 milhões de pessoas morrem no mundo por ano em acidentes de trânsito. E desse total, metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas. Analise a seguinte situação problema. Ele deu um texto base e agora vem uma situação que ele vai colocar aqui um exemplo de colisão, se eu não me engano. Olha só. Suponha que um motorista dirigindo um carro com massa de 800 kg e com uma velocidade de 108 km por hora, que nosso amigo velho, 108 km por hora, que cai parece tudo que exercício, eu vou até colocar aqui. Quem pratica muito já decorou que 108 km por hora é o mesmo que 30 metros por segundo. Para quem não decorou ainda, basta dividir por 3,6, que você converte de quilômetros por hora para metros por segundo. Mas 108 é um dos números mais batidos que tem, que mais repetem em questões. Então, ele estava dirigindo um carro de 800 kg, quase uma tonelada, com uma velocidade de 108 km por hora, resolve atender ao celular. Distraindo-se, colide com outro carro com massa de 1 tonelada. Lembrando que 1 tonelada é o quê? 1 tonelada são 1.000 quilos, 1.000 quilogramas, que estava parado. A colisão entre os carros foi perfeitamente inelástica. Vai ver o que é isso. E a força que deforma os carros atuou durante o intervalo de tempo de 0,1 segundo. Então, ele deu todos os dados, preparou todo o terreno para o quê? Para uma questão de colisão, uma questão que envolve o quê? Quantidade de movimento. Sistema isolado, determina a velocidade dos carros em quilômetros por hora imediatamente após a colisão. Por que fala imediatamente? Porque quando você estuda a colisão, você estuda só aquele microsegundo ali, ou aquele um segundo. Nesse caso é um décimo de segundo, né, que durou a colisão. Aí você tem a velocidade logo antes e o logo depois. Depois já entraria outros conceitos da física, tá certo? Então você estuda a colisão naquela fração de segundo entre que dura a batida. Vamos lembrar aqui o que é um sistema isolado. Devido à duração da colisão ser muito pequena, quase sempre você pode considerar um sistema isolado. Um sistema isolado, sistema cuja resultante das forças externas é nula. Ou seja, resultante das forças externas ao sistema, o sistema nesse caso aqui seria os dois carros que colidiram. Se você pegar a normal da pista nos carros com peso anula, tá certo? Outras forças anuladas. Então, e mesmo que tivesse aí, digamos que a força peso dos carros não fosse anulada, dependendo da situação, ela atua durante uma fração de tempo tão pequena que você pode desprezar a atuação da força-peso naquela fração de tempo que não mudaria muito o resultado, tá certo? Então, colisões e explosões são casos clássicos de sistema isolado. Qual é a consequência do sistema isolado? Consequência do sistema isolado. A quantidade de movimento do sistema se conserva. No teu sistema conservativo, que é a energia mecânica se conserva, bom, no sistema isolado a quantidade de movimento se conserva. Beleza? Então, eu vou agora falar sobre quantidade de movimento. Já que é ela que vai se conservar, eu preciso lembrar o que ela é. Bom, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e que é determinada pelo produto, pela multiplicação da massa do sistema vezes a velocidade do sistema. Tá certo? Pronto, é isso que eu preciso para resolver essa questão. Ah, não.
Faltou falar sobre colisão. Faltou falar sobre tipos de colisão. Tipos de colisões. Eu vou ter, já que ele usou a perfeitamente inelástica, tem duas nomenclaturas, que são os que podem aparecer no vestibular. Geralmente ele tem que dar alguma forma de não deixar isso ambíguo, porque realmente se você fala simplesmente inelástica, por exemplo, ou elástica, pode cair tanto em uma quanto em outra, mas ele usou aqui o perfeitamente inelástica, que não deixa espaço para ambiguidade. Isso foi bom. Na perfeitamente inelástica, o Ezinho, que é o coeficiente de restituição, é 0. Né? Portanto, eu posso falar que... vamos colocar aqui o que é o Ezinho para vocês entenderem um pouquinho melhor. O coeficiente de restituição é dado pela razão, pela divisão da velocidade de afastamento logo após a colisão, dividido pela velocidade de aproximação logo antes da colisão. Tá certo? Então, quando o E é 0, basta ver que se você passa multiplicando o VAP para cá, fica que o VAF de afastamento é 0. Significa que após a colisão, os objetos começam a andar juntos. Eles grudam. Então, a colisão perfeitamente inelástica é o caso clássico, é o que mais cai. Objetos movem-se juntos, grudados, após a colisão. Tá? Vou passar pelos outros mais rapidamente, porque o caso que mais cai, o que caiu aqui é esse. Eu vou ter o E entre 0 e 1, tá? Seria o coeficiente de restituição, que vai dar, vou colocar aqui o nome, para essa nomenclatura, seria a colisão inelástica, já que ele usou perfeitamente inelástica. Tá? Poderia ser chamada de elástica também. Por quê? Já que usou perfeitamente inelástica, que é o inelástico, digamos, máximo, top, né? Se ele usasse a palavra inelástica nesse contexto aí, seria o antes disso, né? Só que tem outra nomenclatura que tem o perfeitamente elástica, que aí tem o elástica e o inelástica. E aí tem o perfeitamente... Então, assim, o perfeitamente inelástica em outra nomenclatura poderia aparecer simplesmente como inelástica, tá? Então, quando ele usa a palavra elástica ou inelástica, você não consegue saber onde está exatamente, a não ser que ele explique isso. Aí a inelástica, então o que for usado nessa questão está fora do parênteses, o que teria usado uma nomenclatura equivalente está no parênteses, por isso que pode ter ambiguidade se ele não usar o perfeitamente do lado. Aqui eu vou ter o coeficiente de restituição entre 0 e 1. E vai ter o caso que aqui seria elástica, e que nessa outra nomenclatura seria perfeitamente elástica, que é até uma nomenclatura que eu vejo cair bastante também, em que o E é igual a 1. O E só varia de 0 até 1. Tá? Uma observação nessa aqui perfeitamente elástica é em que a menor perda de energia e a energia cinética se conserva. Só para esse caso aqui da elástica. Realmente eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito maçante, já que a gente vai usar essa aqui nessa questão. Então vamos lá, aplicando isso tudo aqui, eu vou falar que a quantidade de movimento do sistema antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema logo depois da colisão. Substituindo pela quantidade de movimento antes do sistema, lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Como o carro, um deles estava parado, ele não tinha quantidade de movimento, já que a velocidade dele era 0. Então, a quantidade de movimento do sistema antes, que é dos dois carros, vai se resumir à quantidade de movimento do carro que estava se movendo. Vou chamar de carro 1. 1, V1. Tá? Se tivesse os dois se movendo, eu teria que colocar aqui mais M1, V2. Lembrando que o V é vetorial. Tá? Massa não, massa é uma grandeza escalar, mas V depende de direção e sentidos. Muita gente erra. Nessa questão não vai ser um problema, porque está todo mundo indo no mesmo
sentido. Então, digamos que se os carros estão aqui e o outro estava mais pesado, estava parado aqui, e esse aqui vindo a 30 metros por segundo, né? 108 km por hora. Após a colisão, eu vou ter os dois grudados. Né? Se movendo juntos a uma velocidade que eu chamar de 1, 2. Esse carro aqui vai ser o carro 1. Esse aqui vai ser o carro 2. Esse aqui é os dois grudados. Vou chamar de sistema 1, 2. Isso que é o que facilita nesse tipo de colisão perfeitamente inelástica ou inelástica. Tá certo? Então antes, vamos passar isso aqui, vamos trocar isso aqui, vamos organizar. Aqui, vamos usar a computação a nosso favor. Aí. Mas não, então não vai ter o M2V2, porque o V2 é 0 e vai anular, não precisa escrever. E o depois eu vou chamar de M1 mais M2, é a massa do sistema juntos, né, que eles grudaram, vezes a velocidade que eu quero após a colisão, que é o V12. Como está tudo para a direita, como você pode ver aqui, está tudo para a direita, basta, quando você tem exercícios, presta atenção, isso eu falo sempre em exercício de colisão, em que tudo acontece em uma única direção, né? Você escolhe um sentido como positivo e o outro como negativo. Uma única direção envolve dois sentidos, direção horizontal, esquerda ou direita. Quando tem exercício que é tudo no mesmo sentido, é mais fácil ainda, porque basta você escolher ele como positivo, ou seja, basta usar tudo como positivo, os valores vetoriais, que dá certo. Então, nesse aqui, mesmo que você não se atentasse à situação de que é um exercício com vetores, só jogasse os valores ali na equação, daria certo. O perigo é você fazer isso sem compreender, porque quando cai uma questão levemente diferente, que é comum, você erra, tá? Então, presta atenção, se for uma única direção, exercício que é tudo na horizontal, tudo na vertical, adote um sentido como positivo, um outro como negativo e use os valores vetoriais, como for substituir por um número, com um sinalzinho que mantenha essa informação, para você não perder informação de direção e sentido, tá? Então, para essa questão, eu vou adotar para a direita é o positivo. Como eu falei, não precisava nesse caso obrigatoriamente, porque se você só substituir, vai estar de acordo com isso, né? O sentido que os carros estão é o positivo. E aí eu vou ter M1, 800 kg, V1, 30 metros por segundo, estou usando tudo no SI. Então aqui é 800 mais 1.000, né? Porque aqui é uma tonelada, então dá 1.800 kg. E o V12, que é o que eu quero. Vou deixar já sem a setinha, que eu sei que ele vai dar positivo, então aqui é como se fosse o valor dele já numérico, tá? Divido por 100. Entenda, é como se essa letra representasse o valor dele numérico em módulo. Dividir por 100 dos dois lados. Dá para dividir por 6, né? Aí aqui fica 3. Divide por... Não, vamos dividir por 3. Para ficar 10, aqui fica 6. Dividir por 3. Aqui fica 10. Tanto faz. Tem que ir simplificando. Vou já isolar o V12. Vai ficar 8 vezes 10 sobre 6. Simplifica por 2. Aqui fica 3. Por 2, aqui fica 4. Ou melhor. E aí você vai ter 40 sobre 3, tá? Só que isso está em metros por segundo. Ele quer a resposta em quilômetros por hora, tá? Ele quer a resposta em quilômetros por hora. Professor, eu poderia deixar em quilômetros por hora? Creio que sim, tá? Creio que sim, não. Sim, você poderia. Eu não tinha pensado isso antes. Você podia ter deixado a velocidade aqui em 108 e a massa em quilogramas. Só não podia deixar a massa aqui misturada quilograma com tonelada. Ou tudo em tonelada ou tudo em quilograma. Que já vai dar a resposta correta. Vamos ver? Ó, esse aqui eu vou fazer os dois jeitos. Vamos lá, vamos aproveitar que eu fiz de um jeito. Como que eu faria se eu convertesse tudo para SI? Agora eu teria que pegar e voltar para km por hora, ou seja, multiplicar por 3,6. Aí você simplifica aqui. Ó. Observe que eu não fiz essa conta, eu deixei indicado, isso é importante, como não é o resultado final.
Essa conta vai dar arredondado, então se você arredondar para depois multiplicar, não vai dar o valor exato. Deixa indicado quando não, sempre que não for a última conta do exercício e ela vai ter que fazer um arredondamento, não faça. Deixa indicada a conta, continue as operações seguintes, vê se simplifica, que nem aqui, ó. 3,6 é divisível por 3, dá 1,2. 40 vezes 1,2 é o mesmo que 4 vezes 12, que dá 48 km por hora. Agora vamos ver se eu não tivesse convertido para metros por segundo. Eu converti porque 108 é um valor tão costumado de aparecer assim, né? Vamos fazer agora de novo, deixando a velocidade em km por hora, ó. Numa equação que é idêntica dos dois lados, eu tenho massa vezes velocidade, massa vezes velocidade, contanto que os parâmetros iguais, você deixe com as mesmas unidades, não precisa estar tudo no mesmo sistema de unidades. Você vai perceber isso fazendo análise dimensional, vendo a unidade de cada um como ela se comporta. Transformar isso aqui, trocar pelas unidades de medida e fazer as operações, vai ver que dá certo. Contanto que se mantenha as unidades iguais dos dois lados. Fica uma equação verdadeira. M1, vou deixar aqui 800 kg. V1, eu vou deixar 108 km por hora. Aqui eu vou colocar 1.800 kg, V12. Aí eu já vou simplificar aqui, ó, por 100, por 100. E vai ter V12 igual a 8 vezes 108. Isso aqui eu estou fazendo agora, não fiz isso antes não, eu converti quando eu fiz no papel. Mas tem que dar certo. Vou simplificar por 2, aí aqui fica 9 e aqui fica 4. E 108 por 9, 108 dá por 3, deve dar por 9 também. 108 por 9 dá 1, 18, dá 12. Redondinho, ó. Falei? Você segue os conceitos físicos, a parte de matemática também, que é a parte de análise dimensional, que é física também, análise dimensional, na verdade. Tem que dar o mesmo resultado. Então, por 9 aqui dá 1, por 9 aqui dá 12. E eu tenho aqui de novo 48. Aqui já saiu a resposta direitinho em km por hora, porque se você usou km por hora aqui vai aparecer na unidade equivalente, km por hora. Tá? As duas maneiras, convertendo ou não, vai dar letra C de casa.